Carta à Igreja de Roma, nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Instruções do apóstolo para a igreja nascente e instruções que passam os séculos e chegam até nós e que podem e devem, dentro das particularidades, ser acatadas. E eu quero, nessa linha de pensamento, convidar os irmãos para cantarmos o hino 121, que é perfeição. E apesar da letra não coincidir com tudo que a gente acabou de ler, mas a proposta do 121 é uma mudança de mente, de comportamento, é uma alteração dentro do nosso coração daquilo que seria o normal muitas vezes. Por isso eu quero convidar você para cantar este hino, refletindo em cada frase, pensando em cada palavra e na possibilidade de nós acatarmos, a proposta do autor que escreveu o hino 121, Perfeição. Vamos estar sentados como estamos, louvar o Senhor, cantando essa passagem musical.
Deus, a Tua palavra nos revela como é bom e agradável quando nós podemos nos unir, unidos no mesmo propósito, num espaço dedicado ao Teu serviço. Como isso faz bem. E tem uma beleza que muitos não conseguem enxergar. E muitas vezes, por essa incapacidade de ver como é boa a comunhão, como faz bem a comunhão, caminham numa direção contrária. Mas nós aqui experimentamos, Pai, essa beleza, esse momento precioso da comunhão que nós podemos desfrutar com o próximo, comunhão que podemos desfrutar contigo. E que possamos aproveitar, Senhor, cada instante de vida aqui. Que cada momento passado aqui seja um falar Teu ao nosso coração, e seja de forma muito direta às nossas necessidades. Dá-nos a bênção, Senhor, de bem aproveitarmos esse pequeno espaço que temos aqui. Fala ao nosso coração, ajuda-nos, e muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Momento nosso de contrição, e eu quero convidar a igreja para, mesmo sentados, lermos de modo alternado o Salmo de número 141. E nesse salmo, logo depois da leitura, nós vamos ter o nosso momento com Deus, nosso momento de reflexão pessoal. E nesse salmo atribuído a Davi, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca a oração vespertina por santificação e proteção. E nós vamos fazer a leitura de modo alternado, e logo depois teremos o nosso instante de oração silenciosa, como já comunicamos. Leiamos. Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vira-me o justo, será isto mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Ainda que sejam espalhados os meus ossos na boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Vamos nos aproximar do Senhor em oração silenciosa, depois estaremos quebrando o silêncio. Vamos orar.
Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez eu quero chamar a atenção da igreja para lermos essa feita no profeta Isaías, talvez um dos profetas mais conhecidos, né? O profeta Isaías. E nós vamos ler no capítulo de número 40. Os irmãos que me acompanham sabem que esse período do livro de Isaías, para mim, marca um segundo momento, que é exatamente o momento que nós estamos estudando às quartas-feiras, quando a gente trabalha o livro de Esdras. Para mim, aqui ele está falando desse segundo êxodo, né? A saída da terra da Babilônia, ou da Caldeia, que era dominada pelos persas, e o retorno para a terra prometida. E o capítulo 40, ele marca esse início na minha interpretação aqui do profeta Isaías. E eu quero convidar vocês a fazerem a leitura do verso 1 ao verso 11 do capítulo 40 de Isaías. E depois nós vamos cantar o hino de número 92. Eu gostaria de solicitar, se você puder, a gente fazer a leitura em pé e também cantarmos o hino 92, aqueles que puderem. Vamos então ler do verso 1 ao verso 11, e leitura faremos de modo alternada. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será derrado e nivelado todos os montes outreiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos afamados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Todos juntos, como o pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Hino de número 92.
E eu quero passar a palavra para a equipe de louvor e aproveitar enquanto a equipe está vindo aqui para fazer um anúncio. Hoje às 16 horas a mocidade fará um estudo. Não será um estudo aqui na igreja, será um estudo virtual, né? E a Fernanda pediu para comunicar que a plataforma, né, onde você vai poder acessar e a partir daquele link ali você pode participar desse estudo, será publicado, né, nos nossos grupos de publicações, da IPB, do Coral, e aí você pode participar junto com os jovens hoje desse estudo às 16 horas, ok? Bom dia, irmãos. Eu gostaria de pedir que vocês se coloquem de pé nesse momento. Nós vamos iniciar esse momento de louvor com um cântico digno ao Senhor. Sorry.
Continuando neste momento de louvor, de adoração, vamos cantar o cântico Te Exaltamos. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Nós vamos cantar agora um medley, Reina em Mim e Eu Vejo Agora. Que nesse momento nós possamos estar entregando mais do que nossos bens, nossos dízimos, que nós possamos estar entregando nossas vidas e nosso coração ao nosso Senhor.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo é verdade em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre escuridão, sobre sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza da ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Verdade novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre escuridão, sobre sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Verdade em mim, Senhor. Eu fiz a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor que sempre nesse lugar. Eu fiz a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor que sempre nesse lugar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando crescer. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando crescer. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque sinto o louvor do seu nome, porque sinto o louvor do seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Eu chamaria o diácono Luiz Felipe para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, Deus, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado por podermos estar na tua casa, Senhor, pela liberdade, pela saúde que o Senhor nos tem concedido, ó Pai. Nós podemos estar aqui na tua casa e nesse momento muito especial do culto ordenado por ti, ó Pai, na tua palavra, nós estamos aqui nos consagrando, Senhor. Tu que és digno de todo louvor, ó Pai, Tu que és exaltado, Tu que tens o nome sobre todo nome, ó Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos e agora nos consagramos a Ti, te entregando os nossos dízimos e nossas ofertas, ó Pai. Mas como foi cantado, como foi falado aqui, ó Deus, nós te entregamos as nossas vidas, o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas ações, ó Pai, em primeiro lugar, porque é o nosso coração que te agrada, Senhor. Coração contrito é o que o Senhor deseja. Não se comprases na multidão de sacrifícios, ó Pai. Tu desejas justiça, Tu desejas a misericórdia, Tu desejas o perdão, Tu desejas, ó Pai, a santidade dos nossos corações, e nesse momento nós nos dedicamos a Ti, ó Pai. Muito mais do que com valores, muito mais do que com bens trazidos aqui, nós consagramos, ó Pai, e queremos nos consagrar cada vez mais com os nossos corações acima de tudo, ó Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo para que a cada dia mais
haja esse reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo, Pai, nosso Salvador, autor da nossa fé, para que a cada dia mais, Senhor, haja desejo de consagração, de fazer aquilo que estamos aqui nesse momento de culto trazendo, Pai, e que haja, Senhor, alegria cada vez mais na possibilidade, ó Pai, de nos congregarmos com os nossos irmãos, que haja alegria na comunhão dos santos, ó Pai, que haja renovo através da nossa comunhão, ó Pai, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, habite ricamente em cada um de nós, ó Pai, que abençoe cada família, para que realmente sejamos conhecidos, ó Pai, e vistos como uma igreja que se consagra a Ti, que se dedica a Ti, que deseja ser útil para Ti, ó Pai, nesse mundo, enquanto nós estamos vivendo aqui. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos usa, não para que nós sejamos vistos por homens, ó Pai, não para que recebamos honras e glórias, mas para que o Teu nome seja honrado, ó Pai, através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tens feito. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, fruto de corações alegres, ó Pai, que Te amam, que desejam Te cultuar a cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Aceita a nossa oração, nosso louvor, a nossa dedicação nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, nosso amigo e Salvador, que nos concede, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Amém, Pai. Capítulo 6 de Efésios, é o último capítulo de Efésios, né? Carta que Paulo dirige à igreja de Éfeso. Nós vamos ler no capítulo de número 6, o último, e vamos fazer a leitura do 10 ao 20, do verso 10 até o verso 20. É um texto muito conhecido, que eu quero voltar a falar nele, e provavelmente com uma roupagem diferente, né? Tentando extrair do texto novidade para a nossa vida. Versos 10 a 20. E sempre quando a gente trata um texto bíblico, a gente procura trazer para os nossos dias, atualizá-lo de alguma maneira, porque senão ele não é uma palavra viva. Então ele tem que falar ao nosso coração o momento atual, a aplicação para o instante que nós estamos atravessando. E assim diz o texto sagrado: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A proposta do nosso tema de hoje é
o reconhecimento, o identificando o real inimigo, identificando o adversário. E a gente vai ver aqui logo no texto que havia esse problema no tempo de Paulo, porque ele inclusive vai pedir, olha, com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. E o que ele pede? Para que lhe seja dada, no abrir da boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, e aí ele acrescenta, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, de certa forma, a gente já está ciente que há, sim, há inimigo, há adversário, há gente que não gosta, a gente sabe disso. A palavra de Deus nunca nos deixou enganados, mas ela sempre apresenta: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente observa nas bem-aventuranças que ele também diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam, aqueles que querem a paz. Engraçado, né? Eu sempre digo isso, que não é bem-aventurado o que tem paz, mas é bem-aventurado aquele que busca a paz, é o pacificador. Mas a gente vê lá em Hebreus que nem sempre essa paz depende de mim. Por isso o texto que nós citamos: quanto depender de vós, procura ter paz com todos os homens. Nem sempre a gente consegue. Quantos inimigos gratuitos a gente tem na nossa história? Quantas pessoas olham para nós e não vão com a nossa cara e nos tratam logo como pessoas inconvenientes, e aí vem uma série de ataques, muitas vezes não gostam de nós, e muitas vezes não gostam até por conta da nossa religião. Já mencionei um dos primeiros contatos que tive quando abracei uma capelania, foi uma pessoa olhar para mim e falar assim: eu tenho 0% de boa vontade com o Evangelho. Foi a primeira palavra que aquele homem, que já está na glória, ou não sei onde, mas não está entre nós, foi a primeira expressão que ele usou olhando nos meus olhos. Gomes, eu tenho 0% de boa vontade com o Evangelho. Foi assim que ele me acolheu. Então a gente sabe disso, que essa inimizade, esses problemas podem aparecer por vários fatores, e a gente está ciente, e a palavra de Deus não nos enganou. A palavra de Deus não nos enganou. Tem gente que não gosta de nós. Não gostar é um passo, mas tem gente que guerreia contra nós. Tem gente que não só não gosta e se afasta, mas tem gente que não gosta e tem uma vida em que a intenção tem que eliminar. Isso acontece. A palavra de Deus não nos enganou. A palavra de Deus nunca nos deixou sem esse conhecimento. E eu fiz citação de algumas passagens, poderia citar outras. Quando Paulo fala com Tito, ele vai até dizer: evita o homem faccioso. É quase que uma proposta, não entre em contenda com ele não, mas evita. O homem é faccioso, até algumas traduções falam herege. Se ele não é da mesma linha, evita, porque a gente sabe que tem conflito. A palavra branda desvia o furor, é o que a gente aprende lá no Antigo Testamento. Então essa questão de adversário e às vezes de inimigo, né, a gente pode até classificar assim, ela é real na nossa vida.
E, às vezes, até saindo da religião, é algo que a gente encontra na sociedade. Mas a Bíblia nunca nos deixou ignorantes quanto a isso. No mundo tereis aflições. É uma máxima utilizada muitas vezes. E quando a gente vai para a história da igreja, não é diferente. Se você pegar livros de história da igreja, você vai ver que a igreja sempre foi alvo de ataques. Sempre, sempre. Talvez por isso Jesus nos prepara dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que diz a palavra do Senhor em relação à igreja e ao ataque frontal que sempre acontecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora a gente pode olhar esse texto nessa visão e tentar identificar quem é o nosso inimigo. E a gente sabe disso. Que existem aqueles inimigos que são visíveis, que se mostram, que se identificam. Mas também a gente tem aqueles que a gente desconhece. A identificação deles não é fácil. É por isso que Paulo, aqui nesse texto, vai mostrar que tem alguns que ele até classificou como não é carne nem sangue. Ele classifica fora disso que é o nosso natural. São poderes numa esfera que a gente muitas vezes desconhece. Mas que, quando a gente pega o que a palavra de Deus apresenta, e é uma classificação geral daquilo que pode ser um inimigo e um adversário, a gente é capaz até, sim, de identificá-los. A gente sabe que muitas vezes até nas forças de segurança existem aqueles inimigos que são identificados, e por isso existe um trabalho de inteligência para tentar identificar aqueles que não são tão visíveis. Mas quando a gente começa a descobrir o que o texto está dizendo, a gente também tem esse trabalho, vamos dizer assim, de espionagem, e a gente começa a identificar pelos sinais que eles apresentam. Os sinais que chegam a você precisam ser vistos, precisam ser analisados. E aí a gente vai ser capaz de identificar. E não são sinais difíceis, não, são muito fáceis da gente identificar. E esses sinais, uma vez identificados, a gente consegue dizer: esse é aliado, olha, tranquilo. Dependendo do sinal, a gente diz: olha, esse não é aliado, não. E olha que eu nem imaginava a possibilidade dele ser inimigo. Talvez numa esfera diferente aí, dentro do que a gente pode parafrasear o texto de carne e sangue. Por isso a gente precisa estar atento aos detalhes que a palavra de Deus tem para nós, para a gente identificar o nosso inimigo. Uma coisa que eu sempre falo: nós podemos ser vítimas, mas nunca podemos ser surpreendidos. A gente tem que estar consciente disso. De vez em quando eu tenho usado o texto de Abacuque, onde ele fala isso. Os caldeus virão. Que não sejam tomados de surpresa, vão ser tomados, mas estão conscientes. Estão conscientes do que está acontecendo. Eu creio que Deus mostra isso para nós. Não fique surpreso se acontecer, mas saiba com quem você está lidando. E a palavra de Deus tem clareza para mostrar para nós com quem a gente está lidando. Quem realmente é aliado e quem não é. E mais do que nunca nos dias atuais a gente consegue identificá-los. E aqui no texto tem clareza disso. O inimigo é identificável. O inimigo pode ser identificado.
o adversário pode ser, sim, classificado. Então, o primeiro aspecto fundamental, e várias vezes a gente repete isso, é a questão da mentira. O que o texto fala aqui é muito sério. Se você quer se revestir da armadura de Deus, é necessário que o primeiro objeto que cobre a sua pele, e a gente está falando aqui do versículo de número 14, cingindo-vos com a verdade. Isso era uma peça que o guerreiro utilizava sobre a sua pele, que protegia o peso da armadura, muitas vezes uma ponta que não foi bem trabalhada, protegia a sua pele. E aí a gente vê que é exatamente isso que Deus fala para nós. Seja a verdade a base fundamental da sua vida. E assim, não só você estará se armando com a armadura de Deus, como também qualificando-se para identificar quem é seu inimigo. Eu não sei a música toda, mas, se não me engano, na década de 80, alguém lançou uma música e a base era mentira. Pega na mentira, corta o rabo dela, fala um montão de coisa assim, mas a base era pega na mentira. Se não me engano, na década de 80. Porque a mentira é uma coisa muito complicada. E a mentira, quando ela é estabelecida, te coloca num grau de vulnerabilidade tremendo. Tremendo. A mentira, ela despedaça relações. Onde há mentira, há insegurança. E é por isso que o texto sagrado fala: cingindo-vos com a verdade. O que hoje mais está em voga no nosso país são as famosas fake news. Existem até grupos especializados na identificação das fake news, e muitas vezes são esses os maiores disseminadores. Eu estou coibindo, mas ao mesmo tempo eu estou promovendo. E vem de um lugar que você jamais imaginaria. E aí vem a nossa insegurança, quando essa mentira é jogada. Um exemplo mais recente nós tivemos de um ministro do STF que jogou uma premissa totalmente equivocada, contando como um fato e uma aplicação completamente descabida. 1380 ou 1350, não vou falar como ele disse. Lutero, numa pandemia, incentivou que fosse feito assim, 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 ou talvez até antes de 1350. Eu fiquei pensando, puxa vida, então quer dizer que Lutero, quando fixou as 96 teses lá em Wittenberg, ele tinha aproximadamente 160 anos. Que mentira! Não só mentira de data, de relatos, mas mentira também de finalidade, porque não viveu essa realidade, mas divulga para que mostre que nós não podemos nos reunir, para
dizer que a igreja não pode se reunir como nós estamos reunidos, todos cumprindo as determinações, cumprindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Vale-se de um elemento inverídico para fundamentar uma tese sua, que a gente sabe que é nula. É nula. No entanto, os trens continuam cheios, os metrôs, as feiras livres, os ônibus. Isso é mentira. E aí a gente consegue identificar. A gente consegue identificar. Não é difícil identificar quem hoje age pensando no nosso desfavor. Ato contínuo, a gente vai observar que ele fala de justiça. O apóstolo Paulo fala de justiça. E é lógico. Se você se baseia na mentira, você nunca estabelece a justiça. Isso é natural. No nosso país, hoje, a gente não pode pensar em justiça. Quando você vê traficantes, homicidas, quando você vê uma série de pessoas que deveriam estar sendo guardadas pelo Estado, são liberados. E quando você observa pessoas que teriam o direito de pensar diferente, estarem livres, desenvolvendo seu pensamento, não, esses são trancafiados, esses estão perigosos. Isso é justiça? Não, isso não é justiça. Mas a sequência é natural. Se você tem mentira, você não consegue estabelecer justiça. Você não consegue estabelecer justiça. E como consequência, você também vai perdendo outros aspectos. O terceiro ponto que ele menciona é paz. Irmãos, nós não estamos em guerra. Isso é fato. Não há nenhuma nação que declarou guerra ao Brasil. Mas eu vou fazer uma pergunta: você está em paz? Na situação que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando um período de paz. Agostinho, foi assim que eu aprendi, que era dele, ele já dizia que paz não é ausência de guerra. Tem outros elementos, inclusive a presença de Deus. Mas já observaram que o nosso coração, nesses últimos meses, a gente não tem paz? Aquela paz de tranquilidade. A gente tem a segurança porque a gente acredita em Deus, no Deus que age. Mas paz, aquela tranquilidade que deveria ser normal, a gente não tem, não. Porque onde há mentira, surge a injustiça, e a injustiça leva à instabilidade emocional, inclusive. E a gente está vivendo assim. E é tudo que ele está falando aqui numa sequência. Ato contínuo, muitas vezes, quando a gente não está em paz, a gente perde a fé. E se você observar, é exatamente isso que os inimigos estão tentando promover no nosso meio social, religioso. E quando eu falo religioso, eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de católico, estou falando de espírita, eu estou falando de evangélico, eu estou falando de todos os que têm direito a falar da sua religião, a promover e a viver a sua religião dentro da dimensão que ele entende do divino, que é um direito que nós temos. E a gente perde esse aspecto fé. O inimigo vem e joga isso para nós. Tem feito isso. E tem sido vitorioso. Não na guerra final, mas nas batalhas empreendidas. Tem sido vitorioso.
Por isso, mais do que nunca, nós precisamos de estar atentos para identificar, para não ser surpreendido. Não sei se vamos viver o que o apóstolo Paulo viveu. Não sei se nós vamos experimentar, como o apóstolo fala aqui, as cadeias, mas a gente não pode ser surpreendido, a gente tem que saber. Eu já sabia que ele era inimigo. Está identificado. Quem baseia a sua vida em mentira, automaticamente não é de Deus. Temos uma declaração que o declarante foi chamado a atenção lá no exterior. Fulano, não vou falar o nome dele, a pessoa do lado, mesmo partido, falou: fulano, isso não existe no Brasil. Ele falou: deixa quieto. Quando aquele governante lá do exterior falou que no Brasil nós tínhamos 22 milhões de crianças de rua. E aquilo foi um furor. O próprio do partido dele falou: é demais. Se fosse assim, a gente não andava na rua. Não, isso é bom para... Mentira! E uma pessoa que fala mentira não merece o nosso respeito, não merece a nossa consideração, não merece de jeito nenhum. Sabe por quê? Jesus nos ensina uma coisa: vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Então cuidado, irmãos, cuidado com as informações que a gente recebe, cuidado, filtre. Há pouco tempo eu falei de uma emissora que chamam aí de lixo, e eu disse: não pode, isso é desclassificar o lixo, porque o lixo a gente recicla, o que sai daquela fonte lá é inservível há décadas. No início até tinha uma atuação muito própria e depois foi descambando, a ponto de eu não conseguir chamar de lixo, porque o lixo eu ainda consigo reciclar em parte, que vem de lá inservível. Por isso, atenção, cuidado, muita atenção. Não sei o que viveremos, mas a gente tem que estar ciente. Estar ciente que a coisa não é brincadeira. E por isso a palavra de Deus diz que eu tenho que ser verdadeiro. E a partir da verdade, a justiça se estabelecer. Para que eu experimente a paz e tenha a fé, a confiança, a certeza de que Deus não nos abandonará. Cessado o mundo aqui, para nós, há esperança. Há esperança. Não sei o que essas pessoas, inimigos da cruz, pensam a respeito dessa esperança. Problema deles. Mas se eu viver a minha vida de verdade, tentando o mais justo ser possível, eu vou experimentar a paz que o mundo não entende. E aí eu posso ter experiências, apesar daqueles que nos cercam. Não é o dizer de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos corrais não haja gado, e vai numa sequência. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que nós possamos nos apropriar dessa armadura de Deus, e certos de que não é contra a carne e o sangue muitas vezes, mas a inimizade contra a cruz de Cristo,
está presente. Que Deus nos guarde, nos abençoe e, acima de tudo, encha o nosso coração com esperança, com expectativas, com aquilo que Ele fala. Eu sei em quem tenho crido. Tenho frisado muito esse texto ultimamente. Eu creio que é importante. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu coração, a minha vida, até o dia final. Mas que estejamos muito atentos, que a couraça da justiça, que o capacete, todos os elementos aqui que compõem a armadura de Deus, façam parte da nossa vida. Porque há uma luta, há uma guerra. E não é contra você, é contra a cruz de Cristo. Por isso precisamos de muita e muita atenção. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que a gente seja capaz de fazer a identificação necessária daquele que é e daquele que não é a favor do Senhor. Quero convidar você para encerrarmos o nosso culto cantando 135. Podemos? Se você puder, vamos terminar colocando-nos de pé. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. 135. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados e que a graça do Senhor Jesus ela repouse sobre nós e alcance o povo de Deus espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.